Nossos comentaristas, Amanda Klein, a gente viu em destaque em uma das manchetes aí, agora em evidência, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, criticando o GSI. O governo diz, inclusive, que ele poderia deixar ou deveria deixar de existir. É importante, ele é necessário, o Gabinete de Segurança Institucional do país serve para quê, afinal? Quais as funções? É uma boa pergunta, Adriana, até porque esse gabinete foi completamente esvaziado desde o início do governo Lula e paulatinamente depois dos atentados de 8 de janeiro, porque já havia o reconhecimento, embora essa discussão tenha voltado à tona nos últimos dias com a divulgação desse vídeo pela CNN, que mostra o general G. Dias circulando entre os golpistas, o presidente Lula já estava muito insatisfeito com o GSI depois dos atentados de 8 de janeiro, porque já havia essa avaliação interna no governo de que o GSI fez muito pouco para evitar ou para desmobilizar os ataques golpistas. Já havia um consentimento, um consenso de que houve falhas do GSI, tanto que ele foi esvaziado, teve poder esvaziado. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, foi transferida para o guarda-chuva da Casa Civil, né, um ministro, Rui Costa, em quem o presidente Lula confia muito, e o GSI já não era mais o responsável pela segurança do presidente. Isso já havia sido repassado pela PF desde o governo de transição, porque também havia o consenso, o entendimento de que o GSI estava completamente infestado por bolsonaristas radicais, gente de extrema-direita, colocada ali pelo antecessor no cargo, que era o general Augusto Heleno, alguém que gozava da plena intimidade e proximidade com o presidente Bolsonaro. No que o G. Dias falhou, num primeiro momento, em não conseguir desfazer, né, desinfestar o GSI desses militares. E aí tem uma coisa também de corporativismo, um resquício de compadrio, porque o general Gonçalves Dias, como o próprio título diz, também é um militar, né? Embora já fosse um militar da reserva, é um militar. E guarda proximidade, amizade com muitos dos que estavam ali, ou com os pais de quem estava ali. Quando esse vídeo foi divulgado pela CNN, muitos rostos, muitas caras estavam borradas. Aliás, a única que aparecia era do general Gonçalves Dias, o que suscitou uma série de questionamentos. Por que borrar o rosto das outras pessoas? Por que elas não poderiam ser identificadas? Os outros militares que participaram em situações muito mais suspeitas. Um deles, que depois foi identificado, um major oferecendo água a um dos golpistas. Então, tem muitas coisas a serem esclarecidas aí agora sobre a pergunta fundamental, que é qual a função e por que a existência do Gabinete de Segurança Institucional. Isso é uma questão que o presidente Lula vai ter que, o governo Lula, melhor dizendo, vai ter que responder. Vai desmontar completamente o gabinete, extinguir como foi feito no governo Dilma, só que aí gerou arestas com militares que ficaram sentidos e não ter mais uma função tão próxima ao governo, ou não? Ou vai colocar um civil, como está agora o Ricardo Capelli, interventor do Distrito Federal depois do 8 de janeiro e que assumiu o GSI, como o ministro, a pessoa à frente do Gabinete de Segurança Institucional. Então, desmilitarizar o GSI e trazer um civil, manter um civil à frente do gabinete. São questões que terão que ser respondidas pelo governo nas próximas semanas. Você já foi candidato à presidência, Dávila. O que faria com o departamento? O nome já traz o peso, Gabinete de Segurança Institucional. É uma pena que a credibilidade esteja em xeque. Olha, Adriana, primeiro uma coisa, cada vez que você cria alguma coisa no governo órgão, com salário, hierarquia, quero ver desfazer, precisa ter coragem. E é óbvio que esse governo não tem nenhuma coragem para fazer isso. Ali já está mais um lugar para empregar gente, dar bom salário, ficar perto do presidente da República. Então, assim, é óbvio que não vai desfazer. Agora, deveria desfazer, não tem nenhuma importância hoje o GSI. Mas a questão do general Gonçalves Dias precisa ser avaliada com muito cuidado, porque nós estamos falando de um homem de confiança do Lula que trata os golpistas quase como camaradas. Essa é a gravidade de um general que, como a gente sabe na questão do Exército, respeita sempre a hierarquia, que trata o fato mais grave de atentado à democracia brasileira como se os invasores do Palácio do Planalto fossem camaradas, gente que foi lá para tomar uma água, cerveja, comer churrasco. Então, e essa é a gravidade de uma pessoa responsável pela segurança institucional da presidência da República.
Então, eu acho que esse é o fato agravante. Então, tem a questão pessoal, a atitude do general, que aquelas imagens mostram camaradagem com golpistas, o que é muito grave. E segundo, que se desfazer de algum órgão no Brasil que já criou cargo e privilégio, necessita coragem. E Lula não parece que quer comprar mais uma briga com os militares agora. Então, eu acho que, inclusive, essa história de colocar um civil não vai acontecer. Isso é um tapa-buraco aí, porque vai ter que colocar um militar, porque senão você vai agravar ainda mais o problema. Então, sim, é preciso, sim, enxugar a máquina pública, cortar cargos, acabar com esse empreguismo. Adriana, sabe quantas pessoas o presidente da República pode indicar quando ele se elege? 27 mil cargos. Olha que absurdo. 27 mil cargos. Tem que acabar com esses cabides de emprego que tiram dinheiro nosso, do nosso bolso, quem paga imposto, para sustentar salários milionários. Aliás, o nosso senador Rodrigo Pacheco, que fica criticando o presidente do Banco Central, que devia baixar juros, ele deveria estar colaborando para fazer esse corte de despesa pública, por exemplo, para colocar em votação os super salários, esses salários gigantescos do judiciário, com seus privilégios, que custam aos cofres públicos brasileiros 2,5 bilhões de reais por ano. Ou seja, vamos parar de fazer demagogia e colaborar para reduzir o tamanho desse Estado ineficiente, caro e que presta serviço público de péssima qualidade para a população.